Salve nação! E a polêmica no Flamengo, hein? Teve baita polêmica no Flamengo e Mauro César fez grave acusação pra cima de Felipe Luiz e Bruno Henrique, que tá rolando um clima tenso após esquema criminoso de jogador. Isso foi vazado, né? Ou seja, isso é vazado para a imprensa de uma maneira, olha, vamos tornar isso público. Mais uma reunião, amanhã você tem que tomar o terceiro cartão amarelo, pronto. Saiu mais uma matéria no Fantástico, com mais diálogos comprometedores. E finalmente a defesa do Bruno Henrique se pronunciou. Bora lá então, sem mais enrolação, começar a ver tudo que tá rolando após grave acusação pra cima de Bruno Henrique com clima tenso no Flamengo. Se liga aí, ó. Isso foi vazado, né? Ou seja, o Rodrigo apurou informações, outros colegas também, e isso é vazado para a imprensa de uma maneira, olha, vamos tornar isso público via imprensa. E foi o que fizeram, né? Ou seja, para causar justamente esse impacto, e esse impacto faz com que até a opinião pública se posicione e algo tenha que ser feito. Ou seja, diminui a possibilidade de você tentar, digamos, minimizar, né, o erro, porque vira um grande escândalo, é um escândalo, né? É um negócio muito sério. Mas acho que o clube, acredito, não é informação, é mais uma suposição minha, que nas próximas horas o Flamengo comunique que ele está fora do jogo. Ou que quando sair a lista de relacionados, que sai horas antes da partida, costuma ser assim, tem sido assim, não tem muito cabimento. Você toma o cartão logo no primeiro tempo, garante logo o seu cartão, né? E ele esperou até o final do jogo, mas talvez aquela tenha sido uma tentativa derradeira de tomar um cartão que ele não conseguiu antes. É possível também. Então, a situação é muito complicada. E tem também a situação do seguinte, se ele toma um cartão muito cedo e depois ele faz uma falta, Sim, ele seria expulso. expulso. Deixaria o time com 10. Então, eu acho que ele foi levando. Chegou um determinado momento, faltando 10 minutos, Sim. Ele começou a forçar o cartão. Eu acho isso. Essa coisa de vamos organizar quando você vai tomar um cartão amarelo, né? Os times vamos organizar, tal jogo é melhor você ficar de fora e tal. Esse daí é um dos defeitos do profissionalismo, o excesso de profissionalismo no futebol. Porque na minha época, você tinha 2 cartões amarelos e você ia pro jogo. Não tinha essa reunião com os diretores, estou falando de Corinthians, São Paulo, no Flamengo mesmo, quando eu joguei, você está com 2 cartões amarelos, toma nesse jogo aqui para você ficar fora daquele. Era uma coisa tão fora de contexto, que assim, você ia pro jogo com 2 cartões amarelos e depois, se você lamentava, você ficava fora de uma final. Você ia se lamentar. Mas não tinha essa situação. Era uma coisa mais romântica do futebol, uma coisa mais natural do futebol, uma coisa mais esportiva, uma coisa mais de coração, que você quer jogar. Cara, vou jogar, vou ficar preocupado com o cartão, sabe? Eu acho que isso também, essa situação, tira um pouco o foco do cara. O cara entra no campo, assim, eu tenho que tomar um cartão amarelo para ficar fora do próximo jogo. Sim, ele tá fazendo 1000 planejamentos Exatamente. na cabeça dele, o cara né? O cara tem que entrar pro jogo com a cabeça livre, sem nenhum... A concentração, na realidade, serve para isso, para o cara ficar distante de qualquer problema ao redor dele, para ele entrar pro jogo completamente com a cabeça livre, focada numa partida. Aí você faz uma reunião, amanhã você tem que tomar o terceiro cartão amarelo. Pronto, você já colocou uma coisinha aqui na cabeça do cara, que o cara, durante o jogo, ele vai ficar com aquilo na cabeça. Eu não acho isso certo, não pela questão esportiva, eu não acho isso certo porque você tira o foco do jogador. Você coloca um objetivo que não faz parte da vitória na cabeça do cara, que ele tem que estar focado em fazer o gol, não em tomar o cartão amarelo. É o foco do Bruno Henrique, entrar para decidir o jogo, não para tomar o cartão amarelo. Como era com o Paquetá, quando a história do Paquetá veio e ele vinha jogar para a seleção brasileira. E jogando mal muitas vezes. Claramente o cara não consegue. Acho que é impossível você se concentrar no jogo com um problema como esse. Você pensando, cara, minha carreira pode estar terminando agora. No caso do Paquetá tem um agravante, ele é bem jovem, né? Assim, tem mais tempo de carreira pela frente. O Bruno Henrique já tem 34, ou seja, a carreira dele obviamente está mais próxima do fim. Mas também é muito complicado porque ele ainda é um jogador, é um atleta em condições de jogar pelo menos até o final do contrato, que é o ano que vem, talvez até mais um pouco. Ele demonstra a capacidade ainda de jogar por um tempo bom para um cara da idade dele. Ele não é um jogador, por exemplo, envolvido com graves lesões que não consegue entrar em campo. Vou dar um exemplo, Renato Augusto. Tem contrato, mas não joga praticamente, está sempre machucado. O Bruno Henrique não está jogando, está sempre jogando. Então, não sei como o cara vai ter cabeça para isso. Eu acho bem complicado. Claro que é provável que o técnico e o diretor conversem com ele na concentração, tentem entender como ele está, vão ver o jurídico do clube e tal, para tomar uma decisão. Não é uma decisão tão simples. Mas, assim, de fora, eu
sinceramente, acho que é muito complicado, porque é devastador, gente, o que está ali publicado. Tudo que o Rodrigo trouxe também é muito forte, é muito forte. A defesa dele me parece quase uma missão, aquela missão quase impossível. Como é que você explica isso, gente? Como é que você explica isso? Saiu mais uma matéria no Fantástico, com mais diálogos comprometedores, e finalmente a defesa do Bruno Henrique se pronunciou. O advogado, doutor Ricardo Pieri Nunes, que já tinha defendido o Bruno Henrique naquela história da CNH falsa, foi um dos defensores do Flamengo no caso do Ninho do Urubu, e ele, parece, né, vai ser o encarregado pela defesa do Bruno Henrique na história das apostas. Aliás, com todo carinho, hein? CNH falsa. O cara pagou uma multa e... Tem coisas que são incompreensíveis, né, cara, na justiça. O cara falsificou uma CNH, tava dirigindo por aí com uma habilitação falsa, pagou uma multa. Olha a nota aí, ó. Vamos lá. O atleta Bruno Henrique é conhecido e respeitado por sua simplicidade e comprometimento com o esporte. Nunca esteve envolvido em esquemas de apostas. Pelo contrário, acredita que o negócio de apostas deveria sofrer cada vez mais restrições pelas autoridades. As distorções que estão sendo causadas pela interpretação e divulgação indevida de mensagens privadas fora de contexto serão esclarecidas no curso do processo. O atleta confia que o Poder Judiciário oportunamente corrigirá a injustiça que está sendo cometida. Estratégia da defesa aí. A velha falta de interpretação, estão interpretando errado, estão distorcendo, fora de contexto. E eu vou continuar cobrando algo um pouco mais elaborado por parte do Flamengo, cara. Eu acho que são 3 esferas aqui relacionadas a esse assunto. A esfera criminal, que ele vai responder. Claro, com o devido processo e tal. Tem que ter um inquérito, tem que ter todo o curso, todo o rito processual, que eu imagino que vá, pelo menos, seguir aí nesse início. Vamos ver, vamos aguardar. Mas essa é a parte criminal aí na esfera comum. A outra é no desportivo, que o STJD pode puni-lo na esfera desportiva. E a outra, cara, é o clube. Regras que ele tem que seguir no emprego dele, no trabalho dele. E aí eu acho que seria importante, cara, o Flamengo explicar o porquê que... A gente sabe que o discurso da nota oficial, ele é o da presunção de inocência e tal. Que essa é uma coisa... Então o Flamengo, ele vai seguir exatamente o que a esfera comum decidir? Ganha. Para fazer o difícil. Não o jornalista ou o torcedor que tem que fazer o trabalho, é ele que tem que fazer o trabalho. Esse tipo de coisa tem que ser questionado internamente. O jogador não pode sair falando uma bobagem colossal como essa e achar que ele está certo. Claro que de fora é mais fácil, é óbvio. Mas se você está dentro do campo para fazer o mais difícil, para fazer o que você faz, Michel, contrata um jogador que custa 1/10. Um jogador inferior tecnicamente, que vai perder gol, vai errar também. Sabe? É impressionante a falta de autocrítica e a dificuldade, que isso é nítido, né, em algumas entrevistas, de admitir que eles não podem errar tanto. Não pode. O jogo de sábado, o Vasco é um clássico, tudo, mas foi um absurdo o que fez o Flamengo em campo, jogando nem tão mal assim, mas errando no acabamento, que é o que eu estou dizendo. Não adianta falar, jogou bem e tudo, perde o gol, não chuta para o gol. E depois esse tipo de declaração. E o Felipe sempre tentando minimizar. Não estou dizendo que ele tem que criticar ninguém abertamente, é óbvio que não. Mas ele tem que dar uma satisfação ao torcedor. Não, o Michel fez tudo que o técnico pediu. Tá bom, então faz parte do combo de pedidos do técnico errar no acabamento das jogadas, não finalizar? Eu acho que não. Então ele tem que saber lidar mais com isso também. E mostra que também o quão precipitadas eram todas as previsões de que o Flamengo voaria no campeonato. Não é assim tão simples. Agora é só o começo, ele pode ajustar. E o jogo mais importante do ano até agora é o jogo de amanhã, que não pode perder para a LDU. Não tem o De La Cruz, não viajou, nem o Alan, eles têm questões lá com a altitude. O Alexandre, que está com uma lesão, que saiu durante o jogo contra o Juventude, no primeiro tempo.
e ele vai ter que usar muito bem o banco. E o mais importante, no jogo como esse de amanhã, teve chance no primeiro tempo, que é quando você ainda consegue correr mais na altitude. Tem que fazer. Você tem que fazer, cara. Se tiver a chance de botar uma vantagem no placar, tem que ser no primeiro tempo. Não dá para correr atrás no segundo, não. Tem que ter muita essa consciência. E acho que o Flamengo tem muitas coisas, assim, são muitos detalhes importantes que tem que ser ajustados, né? Tem que ser ajustados. E aí, nação, o pau tá quebrando no bastidor do Flamengo após a baita grave acusação em cima do Bruno Henrique. Tem muita gente falando que o clima ficou ruim depois disso, né? Felipe Luiz incomodado, que assim, é um empatezinho contra o Vasco, por exemplo, que não tava indo bem no campeonato, que aí a tensão fica um pouco maior no Flamengo, né? Teve essa treta do Bruno Henrique com o esquema de apostas, o cerco tá se fechando, então agora o Flamengo tem pra si algo ruim que não tava antes, a equipe tava bem, jogando bem, claro, teve aquele resultado ruim no Maracanã, na Libertadores, ok, tudo certo, mas depois a equipe se recuperou, né? Agora vem um empate contra o Vasco, onde o torcedor tava esperando ganhar, tão muito bravo com o Bruno Henrique após isso, né? Tem muita gente falando ali que o clima ficou ruim no Flamengo, dentro do Flamengo, a diretoria também tá irritada com a situação do Bruno Henrique. Vale lembrar, né? Os diretores que, quando o Bruno Henrique tomou o cartão amarelo e depois o vermelho contra o Santos, são outros, né? São outros, os caras não estão mais lá, né? A nova diretora do Flamengo assumiu esse ano, então o clima vai ficando ruim dentro do Flamengo justamente por essa situação do Bruno Henrique. E aí o resultado acaba não vindo, e como o Mauro falou, o Felipe Luiz também tem que ser questionado. Tem que ser questionado porque alguns resultados não vêm, resultados fáceis, né? O jogo da Libertadores no Maracanã era fácil, o Flamengo tinha que ter ganho, não ganhou. O Flamengo tropeça alguns jogos. Acho que essa confiança excessiva no Felipe Luiz acaba complicando a equipe do Flamengo, mas até aí tá tudo certo, é dentro de campo. Agora, o fato que tá rolando no Flamengo fora de campo com o Bruno Henrique e toda essa situação vai ficando cada vez mais complicada a vida do Flamengo quando tem resultados como esse. Quando ganha, ok, tá tudo certo. Bruno Henrique é separado de um lado e a equipe do Flamengo de outro. Quando perde, vira tudo mesmo balaio, né? O Bruno Henrique tá indo pro jogo, o Bruno Henrique tá concentrando com o elenco, o Bruno Henrique tá viajando, pegando voo, o Bruno Henrique tá dormindo com os caras lá na concentração. Então isso acaba criando um clima ainda mais tenso, ainda mais pesado. Mas ó, bora botar fogo nessa discussão. Agora eu tô a fim de saber qual a tua opinião através dos comentários aqui embaixo do Flamengo. Esse pau quebrando no bastidor do Flamengo entre Bruno Henrique e polícia, com direito até a defensoria do Flamengo tentando ajudar o jogador, vai refletir na comissão técnica do Felipe Luiz, que já tá se incomodando, na diretoria do Flamengo, nos jogadores. Quero saber da tua opinião, hein? Através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal. Muita gente passa por aqui, esquece do principal, a inscrição. Inscreva-se no nosso canal, assim você nos ajuda a produzir ainda mais conteúdo como esse. E bora encher de like esse vídeo também. Valeu, até a próxima!